Pois muito que bem, é treta, é babado, é polêmica. E vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes da festa, os babados da madrugada. E claro que tá rendendo aqui fora também. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais uma live babado recheado de muita informação pra você. Tudo que tá rolando dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil você vai ficar sabendo agora. Então pra não perder nenhum lance do que acontece, você já sabe, se inscreve aqui no canal. A maior cobertura do BBB 23 é aqui no Já Contei. Tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem live e muito babado pra você conferir. Então clique em inscrever-se aqui embaixo, ativa todas as notificações que daí pronto você não perde nem lance, tá? E eu vou te contar tudo, então já vem com o seu like porque ele é super importante. Pois muito que bem, ontem foi ao ar o quadro Big Terapia, que é aquele quadro que vai ao ar toda terça-feira e que é apresentado pelo Paulo Vieira. Acontece que ontem ele falou sobre a situação de Gusquei com o próprio, Fred Nicásio, aquela coisa toda. E aí no quadro ele disse assim, ó, essa semana é aniversário do Nicásio e do Black, mas não vai ter bolo porque Gustavo e Kay têm medo de preto batendo palma na frente de vela. E aí a equipe da Kay não gostou nem um pouco. Disse que estavam acusando ela de uma coisa que ela não disse. E pediram respeito. Pois é. Lá no Twitter eles disseram o seguinte, cata só. Hoje no quadro Big Terapia, o qual deveria ser voltado ao humor e entretenimento, transmitiu na edição este vídeo abaixo. Um quadro que a princípio deveria ser voltado para fazer piadas e comentar momentos engraçados. Claramente acusou o casal Gusquei de algo que nunca foi dito. Não é de hoje que algumas páginas e perfis de fofoca e notícias estão cancelando a Kay e o Gustavo por qualquer situação que acontece dentro da casa, já que traz engajamento. Isso não pode ficar assim. Acusar as pessoas de algo que elas não fizeram não é engraçado. Reveja com cuidado tudo que compartilham. Insinuar situações racistas não é piada e nem motivo para brincadeira. Gusquei merece respeito. Aí eu te pergunto, você acha que a história termina por aí? É claro que não, porque depois dos fãs de Gusquei levantarem a hashtag Gusquei merece respeito, um fã respondeu a um tweet do Boninho falando, vocês não estão respeitando Gusquei? Gusquei merece respeito. E aí o Boninho falou o quê? Mas de onde que vocês tiraram que a gente não respeita? Ixi, deu ruim. Bom, vamos falar da festa do Cesar Black? A festa, a comemoração, reuniu duas coisas que ele ama, tá? Que é a vibe náutica com a vibe carnavalesca. O lance é o seguinte, era uma festa de baixo orçamento? Era. Parecia uma festa da Fazenda? Parecia. Mas ele se divertiu, entendeu? Dançou, aí preto... Tinha um simulador de jet ski, um cenário fotográfico de sereia, o pessoal pôde usar lá looks e perucas coloridas, que deixou o Black feliz com perucas coloridas e vários bolos para ele comemorar o seu aniversário. César tava feliz. Bom, só que daí, minha gente, ele já desabafou depois, né? Ele disse que ele não gostou, foi o Alface ter tirado dele o momento dele. E ele falou isso pro próprio Alface. E aí o Alface disse assim, ó, seu momento é ficar uma semana a mais no game, quando ganha o líder, porque lá fora você vai curtir 10 vezes mais. Aí o César, mas não é sobre curtir, irmão, é porque você ainda não tem ideia, a noção que é se superar. Foram 3 semanas muito terríveis pra mim, de muito sofrimento, eu consegui me reerguer, conquistar uma prova de resistência de 16 horas, no meu aniversário e no carnaval, que é tudo que eu mais amo. Aí o Alface, tá, mas o game é isso aí. É o que tem, é isso aí. Agora aguenta. Bom, já o Gustavo e o Black reforçaram os laços que eles têm de amizade na festa, né? A gente sabe que eles têm ficado mais próximos e a festa ajudou nisso também. O César disse que esse é o dele, né? A pessoa dele, o lado dele que talvez eles não conheciam, que ele estava muito feliz, agradeceu a amizade do Gustavo. O Gustavo disse que não, que é isso, que era ele que agradecia, que bom que o César tinha se encontrado no jogo, que isso era importante e agora tem que ir pra cima. O César ainda disse que agora é eles até a final e que eles vão ficar super próximos. E depois teve até declaração de amor, segura aí. Bom, daí teve o Gustavo e o Bocurroso conversando. E aí essa conversa é importante, você tem que se ligar. Olha só, o Gustavo falou o seguinte pro Fred Bocurroso. Perguntei pro Sapato se ele fala alguma coisa do que a gente conversa de voto, mas eu confio em vocês pra caramba. Eu confio pra caramba em vocês dois. E aí o Fred, não precisa formar grupo, não precisa armar voto. A gente se quer na final e pronto, não tem problema nenhum. Aí o Gustavo, eu não tô armando voto não.
Aí o Fred disse pra ele, todo mundo se coloca em algo, a casa vai criando conflito em alguns, né, que os alvos vão acabar aparecendo. O Chris saiu e eu penso, pô, não preciso mais do jogo da discórdia, né, não preciso mais de discórdia. Daí o Fred acha que ele, o Sapato e o Gustavo são os que estão em melhores condições no jogo. Ele disse que isso tudo é puro palpite, mas que ele acha que eles realmente estão bem e que eles têm que pensar em quem vai pro paredão e sai. Que o ideal é pensar em quem eles vão colocar no paredão, vai bater e vai sair da casa. E aí o Gustavo disse que eles têm percepção de quem vai bater no paredão e sair, que todo mundo tem. E aí, né, o Fred Bocurroso ainda fala sobre o jogo ser muito imprevisível, que ele não sabe se o percentual dele e do Chris teve uma grande diferença e tal. E aí eles estavam falando sobre isso. Foi muito que bem. Só que daí a falação começou. Que o Gustavo ele não ia aguentar muito tempo sem falar mal do Nicásio, né? E aí ele começou a falar mal. E aí o Gustavo, pro Bocurroso, disse, respeito, mas eu não quero mais jogar junto com ele. Aí o Fred, não precisa ser jogador ou analista, é só fazer as contas. Aí o Gustavo, impossível a casa inteira ver uma pessoa e só você que não tem como. Não tem como 9 pessoas verem um treino uma pessoa e você não enxergar isso. Às vezes é impossível, mas na hora que enxergar vai pensar, caramba, ainda bem que do meu último dia de líder eu vi e agora é minha perspectiva, né? Aqui é essa perspectiva, lá fora eu não sei. Nisso, o Gustavo ainda disse que o Nicásio se aproveitou do erro do Christian para conseguir se aproximar das pessoas da casa. Aí ele disse que como que uma pessoa do dia pra noite, depois que o Christian foi crucificado, o Christian quis mudar, que ele pode estar falando bobagem, mas acha sim que o Nicásio quis se aproveitar do erro do Christian para assim entrar ali no meio da galera. O Sapato tava nessa conversa também. E aí era o prato cheio que o Sapato precisava, né? E aí o Sapato disse, o erro dele não se justifica com o do Chris. E aí o Bocurroso falou, mas dentro do bagulho, eles sempre conflitavam ou estavam juntos? E o Gustavo juntos, mano. Quem começou a atacar primeiro foi ele, o Fredão que atacou primeiro. Ele quis que eu fosse falar com você pra votar no Christian. Foi onde eu comecei a ver as coisas. E aí eu pensei, o cara tá desesperado pra tirar o dele da reta? Quando eu for, eu e ele pode fazer de tudo. Daí o Gustavo disse que colocou o Nicásio no último VIP dele por ainda não ter descoberto todas essas coisas. E aí ele ainda disse qual vai ser o novo VIP se ele for líder, né? Que o VIP dele agora é a Kay, o Bocurroso, o Sapato e o Black, que esse é o VIP dele. Só que o Fred também achou que o discurso do Tadeu foi positivo e ele, né, disse que não é o tipo de pessoa que procura treta. Jura mesmo? A gente já viu. Por isso que não tenho certeza que tu fica muito tempo. Bom, daí o Gustavo negou que o grupo sabia 100% das informações do Christian. Aí ele falou assim, ó, porque os meninos começaram a questionar, né? Aí ele disse assim, ó, até um ponto a gente sabia. Teve um ponto que a gente não falava mais de jogo. Sempre tinha uma reunião do grupo inteiro e ele não tava. Ele não queria mais participar das conversas. Até o dia que ele tava juntando com a Paulinha e ele falou pra mim. Aí quando ele descobriu que eu já sabia, ele reuniu e falou pra galera, mas ele não ia falar. Só que daí o Gustavo tá falando que né, do Christian, falando em trair grupo e tal. Aí o Gustavo resolveu contar também qual era o jogo do aquário, né? Pro Sapato. E aí ele disse pro Sapato que o próprio Sapato pode ser alvo do fundo do mar. E aí o Gustavo disse assim, ó, só ouvi o Nicásio falando e quis sair da conversa, mas morre aqui, mano. Só falei pra você e pro Fred. E o Sapato, não vou comentar, pois não tem 2 papos. E o Gustavo lá no quarto, a galera queria votar em você. E o Sapato, é mesmo? O Nicásio? E ele, sim. E aí eu falei, véi, não jogo mais em grupo com vocês joguem quem vocês quiser. E aí eu até saí do quarto. E aí o Sapato, tá, mas o Gabriel também? Ele se ligou que eu não tô querendo chegar perto dele. E aí o Gustavo depois começa a falar que tava lá e depois eu jogar em mim. Morre aqui. É nóis, tu não conta pra ninguém. Aí o Sapato, não falar do voto em mim, você diz? E ele não fala pra ninguém. É uma parada minha e sua. Não conta pra ninguém. Só que, como ele disse, o Fred Desimpedidos também sabe dessa revelação do Gustavo sobre, né, o Nicásio querer votar no Sapato. E era tudo que o Sapato queria pra ir pra cima. E aí o Sapato, quem foram as pessoas que falaram que vão votar em mim? Quem foram? E o Gustavo, eu saí do quarto, quando começaram a falar, eu saí. A única pessoa que eu sabia que queria votar em você era ele, no caso o Fred Nicásio. E o Sapato Fred, ele falou, como é que ele falou? Como é que ele falou que queria? Aí o Gustavo, ele falou e eu saí fora. Eu falei, véi, eu nem vou participar dessa conversa, porque depois eu falar que eu tava com um grupo, que eu concordei com essas paradas e não é assim.
Aí o Desimpedidos falou, mas é natural, você tá na chance de ser votado, você contra-ataca. Aí o Sapato, tá, mas isso aí foi hoje que aconteceu? E o Gustavo, não, foi antes do paredão do Christian. Aí, na sequência, o Gustavo pediu pra que a conversa morra ali pra não contar. E o Sapato disse que o Fred também tá sabendo. Então, né, o Gustavo pediu pra ficar só entre eles ali. Mas era tudo que o Sapato queria. E aí, é claro que depois de descobrir isso, ele vai lá e contou pra Amanda. Pra tentar, né, juntar votos no Fred Nicásio. Não, né? E foi lá contar pra ela. E aí ele disse assim, quem vai nele além de nós dois? Ele não contou que vai ser o alvo do voto, mas já começou a articular pra votar nele, entendeu? Aí a Amanda, você, acho que a Lari também vai. Ontem ela e o Fred estavam deitados na cama e ela falou, eu vou acabar indo por vocês, não tenho ninguém pra ir. A Mama também vota, ainda mais depois dessa conversa que ela teve com a Kay. E o Sapato e a Bruna também. E a Amanda, o Guimê também. E sabe o que eu mais quero? Ganhar o líder, porque daí eu boto ele direto. Você vai continuar nele também? E o Sapato, eu queria muito que ele fosse pro paredão. E a Amanda, pois é isso que eu tô tentando fazer há semanas. E aí o Sapato, não, é porque eu preciso ter uma resposta. E aí a Amanda disse, eu também, o pessoal lá fora tá vendo tudo. Só que daí a fofoca girou. Porque o Fred falou pra Larissa que o Nicásio vai ser o foco da votação da casa. E aí o Fred, pelo que eu andei sondando de leve, realmente o foco é o Fredão, se ele não for o líder. E a Larissa, tá, eu vou votar nele. E ele, pois é, muitas pessoas indicariam ele, né, na liderança. E a Larissa, sim, são 3 semanas que os amigos dele ganham um líder. Aí ele vai pela casa. E o Fred, tem gente de lá que vota nele. E a Larissa, quem? Conta aí, conta que eu te dou um beijinho. E ele tá me seduzindo em troca de informações. Aí o Fred também aconselhou a Larissa a não revelar as estratégias que eles conversam. E ela disse que tá tentando saber quem do fundo do mar vota no Nicásio. Então ele disse ali pra ela não falar, pra ela ficar quietinha. E aí a Larissa falou que contou as opções dela, mas por causa das meninas ela confia, acha que o voto fora não é um momento interessante e tem que, né, que eles têm que confiar, conversar e tal, e talvez votaria, né, nessa questão aí toda. Aí o Fred falou, mas é só isso, só cuidado pra quando for lá com a galera não sondar nada. Então o Fred alertou ela, perguntou, tipo, por que tu conversa? Ela disse, não, que não tem nada demais. E ele falou, então tá, então segura a onda. E aí a Larissa ainda brincou, tá bom, não precisa falar, vai dormir sozinho. Daí nessa conversa com a Larissa, depois do discurso do Tadeu, o recado do Christian, esse papo com o Gustavo, o Fred Desimpedidos chegou à conclusão de que era o Nicásio que era conivente com as ações do Christian. E aí ele disse assim, olha, eu tava entre o Nicásio e o cowboy. Eu não precisei ir atrás pra descobrir que realmente foi o Nicásio. E a Larissa, o que ele falou? E aí o Fred, ele falou que tá meio pistola com o Nicásio. Só que a Larissa dá a entender que desconfia dessa informação do cowboy que o Fred tá falando e que tá acreditando. Porque o Desimpedidos cai em toda a lábia do cowboy. Só que a Larissa não caiu tanto. E aí o Fred falou assim, tem 2 ataques, o meu e o seu. E a Larissa, o meu é isso, quem eu já tava sentindo. Eu não consigo sentir muita verdade nele. De todo mundo é quem eu votaria. Aí o Fred, tá, mas tá claro pra geral da casa. Por isso eu falei que tava intrigado sobre quem sabia e quem era conivente com o bagulho. Isso eles falando do Nicásio. E aí a Larissa, o cowboy falou que não sabia... E ele não, mas falou que quem tava fechadaço com o Fred, com o Nicásio, era o Christian. E a Larissa com o Christian? Mas eles nem se davam bem. Isso aí foi o que o cowboy falou pra você? Bom, aí o cowboy tava ali, chegou perto pra brincar com a Larissa e com o Fred e tal. Estavam dando risadas. E aí o Fred disse que gosta do Gustavo. E aí a Kay parou a dança que ela tava fazendo pra dar uma olhada assim, neles interagindo. Não gostou muito. Bom, aí o cowboy encheu a cara, tava mais louco que o padre do balão. Aí tava a Kay fingindo que era uma tal de Rita, dizendo que queria ficar com ele. Aí ele disse que não podia porque tinha namorada. Daí ele chamou a Larissa e o Fred pra brincar nessa história aí, pra participar. A Larissa saiu, ele tentou explicar que era brincadeira, mas não deu muito certo. Bom, daí, minha gente, teve também o Black, que também já tava aqui, pra lá de Bagdá, se declarou pra Gusquei, pediu pra eles prometerem que eles nunca vão se separar, nem aqui fora. E eles prometeram. Disse que amava eles e tudo mais. É do terceirão pra vida, né? E em junho, ninguém nem vai se falar mais.
Ah, com Mosca também teve declaração de amor e tal. Bom, já na festa, o Guimê contou que ouviu uma conversa do Nicásio e da Domitila falando sobre alvos no queridômetro e que ele ouviu isso no banheiro. Ele disse que ele tava lá dando uma barrigada e aí chegou a Domitila e o Fred e eles começaram a falar sobre alvos, né, na frente do banheiro. E aí o Nicásio falou que acha que a Bruna ou ele, Guimê, deram alvos pra ele no queridômetro e a Domitila teria falado que se fosse o Facinho ia ser incoerente, porque ela até já trocou ideia com ele. E aí ele disse que quando ele saiu do banheiro eles trocaram de assunto falando de outras coisas aleatórias. Pois bem, já no quarto, no escuro, bêbado, o cowboy falou que o negócio dele é pequeno e ele é pequenininha, mas agrada, né? É pequenininha, mas agrada, que ele disse que ele não ia tomar banho de sunga branca por isso. Aí a Kay pediu pra ele ficar quieto. Ele tá assumindo pro Brasil que ele tem um negócio pequeno. E o cowboy não importa o tamanho da varinha. Importa a mágica que ela faz. E o Black? Black tava lá na festa agora, elogiando a Marvel. Aí corta pro quarto de novo. Por quê? Porque Kay ficou meio irritado com a bebedeira do Gustavo, entendeu? Porque ele tava inquieto. Ela dizia, deita direitinho. E aí o Gustavo tava lá jogado. E ela, não vou te cuidar porcaria nenhuma. Ah, que fiquei também. Aí na festa, né, e tal, tava o Guimê conversando sobre o jogo com a Bruna e a Saraline, e ele disse que o couro agora vai comer. Porque independente de quem ganhar o líder, não tem mais esse lance de grupos, e aí a Saraline disse também que não tem mais como ter, e aí na sequência a Sara disse que acredita que não tem mais como fazer esses votos combinados com os quartos, porque as pessoas tiveram agora novas, né, se organizaram de outra forma. Na pista de dança ali da festa do líder, o Guimê também falou com o Fred Bocurroso de jogo. Ele acha que não é alvo nessa semana, mas que pode receber o voto do Fred Nicásio. Só que o Fred acha que o Nicásio vai votar no cara de sapato. E aí ele tava ali contabilizando quantos votos o Nicásio ia ter. Ele disse, é só fazer as contas, né? Antes eram 10 votos no Christian e 5 pro Fred. Agora a tendência é aumentar os votos dele. Babado, né? Bom, vetos na prova do líder, né? Ali eles tiveram os vetos e tal, eles falaram sobre isso. E na festa, o Gabriel Santana tava conversando com o Guimê e tava dizendo pra ele arrasar na prova e tal, porque o Guimê foi conversar com o Gabriel e ainda falou pra ele, né, o que ele já tinha falado alguns dias atrás, que na festa eles conversam, que na festa eles são próximos, mas que no dia a dia ele nem olha pra ele, né, e aí eles foram conversar sobre isso, acabaram se acertando e tal. E aí o Guimê disse, inclusive, que se sente aliviado, né, de lembrar, inclusive, que ele não vai participar da prova e disse assim, ó, mesma fita que falei pra você aquele dia, eu tenho outras paradas pra resolver. Então, assim, próximo, mas não tanto, né? Ainda sobre o próximo VIP, o Guimê conversou com o Fred sobre a importância de levar a Amanda, caso um dos dois seja líder. Ele disse que independente, né, de preferência, seria importante colocá-la lá. Pois bem, a festa acabou, a galera entrou, o Fred pegou uma decoração pra mostrar que sabia fazer embaixadinha, mas não pode. Aí levou estalecada, menos 50. Aí ele ficou reclamando pela casa, porque perdeu 50 estalecas. A Marvel, como de costume, também tava mais louca que o padre do balão. Tava chateada porque perdeu as estalecas também quando demorou pra entrar na casa. Segundo ela, a punição foi injusta, porque ela entrou antes do aviso sonoro. Mas daí também, né? Dá-lhe menos 50 na Marvel. Bom, hoje vai ter o Big Fone, ele vai tocar às 6h30 da tarde. Você já sabe que a gente tem vídeo aqui às 7 horas da noite, né? Então vai dar bem certinho. Assim que terminar o Big Fone e as coisas acontecerem, vai ter vídeo aqui no canal. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais. Quem atender o Big Fone vai ter o poder supremo, que é o poder de trocar uma pessoa do paredão. Qualquer indicação, até a do líder. Vai render, né? Bom, eu vou estar de olho e claro que vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Eu te espero ao vivo, meio-dia. Até mais, tchau, tchau!